Mas hoje é o dia do orgasmo, sim. A gente já falou lá no início. Como é que é? Então, a gente quer lembrar vocês que a gente tá aqui com a doutora Ana Thaís e ela vai tirar várias das nossas dúvidas. E assim como um grande programa ao vivo que tem o seu auditório formado por você. Você mesmo aí de casa, podem mandar todas as perguntas e dúvidas através da hashtag Pra Variar no Twitter e aqui no nosso chat. No evento é só entrar lá no canal da Dia Studio, dentro do YouTube vai ter um evento. E aí nesse evento você vai escrever lá no chat, porque se escrever direto no outro, não vai aparecer aqui. Então testa nos dois, o que aparecer aqui, você continua, certo? Então vambora, que eu já quero começar fazendo a primeira pergunta. Doutora Ana Thaís. Cientificamente, quais os benefícios que o orgasmo pode trazer pra gente? Cientificamente, hein? Cientificamente, muito. Eu falei pro Caio hoje de manhã, Caio, vai ter mesmo a pauta? É isso mesmo que eu tô estudando, então vamos lá, né? Então eu estudei. Bom, cientificamente… orgasmo, sim, traz relaxamento muscular, produção de endorfinas, então melhora tudo, melhora o humor, melhora relaxamento muscular mesmo, então de corpo, dorme melhor, então só tem benefício, certo? Então, nossa, eu já tô nervosa, eu já tô, olha, passando mal com esse assunto aqui. Queria ter estudado hoje de manhã também. Na aula de campo. Mesmo. Uma aula de campo, aula prática. Eu aula mesmo. prática. Não, minha aula foi teórica mesmo. Mas assim, você vê que quando a gente… Não, o estudo é sempre teórico, galera. A gente estuda na teoria para depois botar em prática. Graças a Deus. Por isso que a gente tá aqui falando. E existem muitos mitos, né, que envolvem o orgasmo, né? Não só o orgasmo em si, mas como chegar ao orgasmo, tudo. A diferença entre orgasmo para quem tem tal genitália, para quem tem tal genitália. Quais são os maiores mitos que a gente tem com relação ao orgasmo? Bom, eu sou gineco, né? Então eu vou falar de orgasmo feminino, porque é isso que eu estudo mais. Bom. Então, do orgasmo feminino é muito cheio de tabu, de fake news. De que as mulheres não precisam do orgasmo, de que não tem função… Bom, isso não é uma fake news, mas é que não tem função reprodutiva o orgasmo da mulher. E de que é possível ter um orgasmo vaginal, de que existe o ponto G… e que, bom, esses são… E que orgasmo feminino não existe, também tinha essa aí que… O ponto G não existe? Não. Tá bom, querida? A gente vai começar Ele não foi comprovado que ele existe, não existe um lugar dentro da vagina… Porque, tá vendo? Eu fui estudar hoje de manhã. Na embriogênese, na formação da genitália feminina, bom, da genitália de vagina e clitóris e tudo mais, eles vêm de origens embrionárias diferentes. Então, a vagina forma de um lugar, o clitóris vem de outro lugar. Então, eles não são juntos dentro da vagina, não existe essa ligação. Vamos mostrar o clitóris? Deixa eu mostrar, porque eu prometi da última vez que eu ia trazer coisinhas, né? Então, aqui, ó. Aqui… Essa é a minha câmera, não é? Não, essa aqui. Então, essa aqui é uma genitália feminina, veja, e o clitóris fica aqui, ó. Tá? Então, essa aqui que a gente vê é só a pontinha do clitóris. O clitóris mesmo é muito maior do que isso. Ele fica por dentro. Tudo. E olha como ele é bem maior. Deixa eu tirar ele aqui. Vou tirar ele aqui. Então, o que a gente vê aqui do lado de fora, que a gente consegue sentir, é a pontinha do clitóris. Ele, na verdade, ele tem todo esse corpo que fica dentro. E aqui, ó. Aqui, ele é aqui, né? Rosinha aqui, ó. Na entrada da vagina, tá vendo? Ele fica aqui, ó. A entrada da vagina o clitóris também participa da entrada da vagina. Só que só da entrada da vagina. Aqui, só na entrada. Lá dentro mesmo, ele acaba aqui, ó. Ele é curto. Ele não se prolonga pra dentro da vagina. Então, o ponto G dentro da vagina… ainda não tem comprovação científica de que ele exista. Porque os orgasmos femininos são clitorianos. Então, quer dizer que a gente consegue fazer uma leitura real de que tamanho não é documento de maneira alguma. Nenhuma. Não, pelo menos aqui não. Eu quero fazer porque ele é muito maior do que uma observação aqui. Falando dos mitos ainda, né, sobre o orgasmo, tem alguns textos
espero que não esteja mais reproduzindo isso pela internet, gente, parem. Que diziam que os lábios externos e internos não seriam importantes para atingir o orgasmo, né? Nas pessoas com vagina, vulva. E olha só onde está o nosso clitóris, ele tá bem aqui, ele tá bem atrás desses lábios, nessa área. Ele tá acima do lábio interno aqui e bem, bom, encabeçando o lábio externo aqui. Gente, que sabor. E você tava explicando uma coisa lá no camarim, que quando o clitóris é estimulado… Quando ele é estimulado, ele tem uma origem embrionária igual os corpos cavernosos e o bulbo cavernoso do pênis. Então, do mesmo jeito que o pênis enche de sangue, o clitóris também enche de sangue e ele fica maior, mais inchado e, bom, a pontinha que a gente consegue ver aqui do lado de fora também fica ereta. Fica durinha. Isso dá pra sentir, meninas. Isso a gente consegue sentir. Outra coisa sobre o orgasmo feminino. Bom, o orgasmo masculino, eu vou falar aqui de forma bem simplificada da curva de orgasmo, né? O orgasmo masculino, ele tem uma curva assim, atinge o orgasmo e entra no período refratário e acabou. O orgasmo clitoriano, ele vem mais lento, ele tem um pico, e se você mantiver a estimulação, ele vai ter outros picos de orgasmo. E aí que se chama popularmente de orgasmos múltiplos, né? Então, assim, a glande, as terminações nervosas da glande, do pênis, o cérebro não consegue manter a excitação depois do orgasmo. Então, pode chegar até machucar se você mantenha o estímulo peniano. Mas o clitóris não é assim. Por causa das terminações nervosas, se você mantém o estímulo, ele mantém mandando mensagens cerebrais e você consegue atingir outros orgasmos de menor intensidade, mas vários. E aí o que a gente estava falando no camarim, que mulher não tem limite. Não termina. Sexo entre vaginas não termina. Você tem que falar, terminamos aqui? Terminamos aqui. Porque se você for indo, você vai indo. Mas eu falei pra doutora que dá uma canseira. Tem mas uma hora que fica cansaço. sensível, fica extra sensível ali, mas chega a ficar sensível quanto? 5, 6, 7, entende? E não 1. Nossa, doutora, mas você tá lá na frente, meu Deus, não. Eu preciso Por que eu estou lá na frente? Posso falar sobre essa maravilhosidade aqui? A gente já vai falar que você trouxe esse brinquedinho maravilhoso. Eu só vou pedir uma coisa que estão levantando isso, levantaram no chat, que é essa escolha, inclusive é uma escolha de palavras de genitália feminina ou masculina, sim. Principalmente quando a gente faz um recorte. Sim. Trans, existe uma diferença? A hormonização, de repente, muda alguma coisa? Ou não, é só uma… É só uma a palavra falácia mesmo, Não, muda. Quando você vai fazer uso de testosterona nos homens trans, uma das primeiras coisas que acontece é aumento do tamanho do clitóris. Então, ele pode chegar a 4 centímetros, mais ou menos. Gente, que tudo! E é do nada. É o quê? É do nada. A gente só vai… É a primeira coisa que Cada acontece. injeçãozinha vai… É a primeira coisa que acontece. Gente. E é algo que chega a incomodar? Ou chega a ser… É que ela invejou, né, a Paula? Eu cresci o olho. Tamanho não é documento. Mas fica mais sensível também, né? Fica claro, mais porque exposto. ele exterioriza, né? E, bom, inicialmente sem a testosterona, ele tá guardado pelo prepúcio aqui na frente. Tem uma pelinha, o mesmo nome, prepúcio, tem uma pelezinha por cima que protege. Então, nos meus pacientes trans, que eu falo, olha, vai crescer o clitóris, vai ficar bem mais sensível, eu falo, pega o lábio e cobre ele assim e guarda ele dentro da roupa íntima para você não ficar com ele esfregando por aí. Enfim, porque deve machucar, pode ficar bem mais sensível. Até você acostumar, porque também acostuma. Vai acostumando, porque ele também chega num limite que ele para ali nesse tamanho. E no caso do pênis, para quem faz a hormonização… Então, mas ele não diminui de tamanho. E não, também não fica isso que você tá falando da mais sensibilidade? Não, porque você tá… Para quem faz a hormonização para mulheres trans e travestis, você vai bloquear a testosterona. Mas então há uma diminuição na libido, Da dependendo libido, porque a libido desses dois corpos funcionam muito diferente. E aí vai todas pros homens trans, entendeu? Exato. Tira de um. Tira de um, tira daqui e bota ali. Mas deixa eu pontuar uma coisa muito importante. A libido de corpos femininos com vagina e que não são trans e que não estão hormonizados, a libido, então vou falar libido feminina, ela não é uma libido condicionada aos hormônios.
certo? A libido assim? masculina é condicionada, mas muito ligada à testosterona. A libido feminina não é. Ela é de situação, ela é de estímulo. Então, você pode... Porque isso eu recebo demais no consultório. Ai, dosei minha testosterona, tá super baixo. E eu tô com pouca libido. Eu queria testosterona pra melhorar a sua libido. Não é assim que funciona. Ah, entendi. Não é assim que funciona. Entendi. Você precisa de tempo, cabeça, estímulo para que você desenvolva desejo, vontade, tesão. Uhum. Sabe uma coisa que eu acho que libido. diminui a libido? Homem cis. Homem cis gente. hétero. Pra esquece. quem? Eu tô tipo, pra quem? Em qual recorte? Geralmente. Não, gente, homem cis hétero, eu pontuei o homem cis hétero. Ah, o cis hétero, tá. Aí eu não tenho. Não, sabe o que é? Eu acho que carga mental. Carga mental. Grande parte das mulheres cis são mães. E são responsáveis única e exclusivamente por essas crianças. Então, carga mental, tudo que você tem que fazer, meu amigo, sem tempo, irmão. Eu tenho muita coisa pra fazer amanhã. Tanto que a gente tem até uma pergunta Não que sobra ela é muito parecida, né? Ela entra nessa temática, porque é quando a gente tá falando dessa experiência sexual cis-hétera, né? Porque muitas vezes a gente ouve que as mulheres, elas ficam reclamando que elas não conseguem chegar no orgasmo com a penetração. E aí, por que se dá tanta importância pra isso ainda hoje? Só até vendo a anatomia, grande parte já dá pra entender ali do que tá Tem uma acontecendo. série de coisas aí, né? Primeiro, o sexo falo-centrado e penetração-centrado. Sim. Começa logo assim. Gostei desse termo, penetração central. Penetração Aham. central. Porque pra transar não precisa de penetração. Nem quando você tem dois homens, nem quando você tem um homem, pênis e uma vagina. Você não precisa de penetração para que isso aconteça, né? Então, um sexo centrado na penetração e de que só dessa forma você vai conseguir chegar lá, é pobre, entende? É muito pobre. Concordo. Então, quando você tem um órgão que é mais interno e que a parte dele externa é bem menor e que você precisa de uma situação e de todo um meio ambiente para que exista tesão, para que exista desejo e tudo mais, só penetração é muito pouco. E uma coisa que eu fico pensando, né? Nem sei se entra aqui no nosso debate. Vocês me desculpem, tá? Se eu fugir do tema. Você Não, nunca jamais. foge do tema e quando você foge, eu acho que o tarô te mandou alguma mensagem. Então ótimo. Então tô recebendo aqui a questão inclusive da sexualidade e do sexo pensado nesse orgasmo centrado, assim, né? Onde o objetivo do sexo é atingir o orgasmo. E isso segue muito aí a sexualidade cis-hétero, né? Sim. E eu E vejo falo-centrada, falo-centrada. Porque a gente tava discutindo isso no camarim. O sexo... Bom, o orgasmo masculino interrompe a relação. O orgasmo masculino, ele acaba. Aham. E não serve pra nada depois ali, ele fica morto. Então, se você tem isso como objetivo, porque esse, pelo menos, dos pênis, esse é o objetivo, acaba ali. É esse propósito, assim. E a sexualidade é tão mais ampla do que isso, e ela pode durar muito mais tempo do que isso, né? Quando você tira esse objetivo. Inclusive, vejo muitas mulheres hétero nessa frustração de que o cara fica pedindo, né? Goza pra mim, chega lá e não sei o quê. E quer isso da mulher, sendo que, na verdade, sem essa pressão, tem muito mais potência ali para muitas coisas E muito mais acontecerem. tempo. Muito Precisa mais de tempo, muito mais né? tempo. E é isso, você conhecer a anatomia, o que faz essa pessoa chegar lá e conhecer o parceiro, Uhum. né? Não é só meteção e Sim. acabou. E Não, eu não fiquei é. pensando que no sexo gay existe muito essa ansiedade pelo gozo, sabe? Pelo Sim. orgasmo. Existe uma ansiedade de que se você não atingir, não foi bom. Entendeu? Aí tem toda a coisa de não. Quem é que vai primeiro e como que rola. Muito isso também de querer ver, sabe? Assim, como se isso fosse Até uma atestado, é é um uma atestado. verdade. É uma É, chancela olha, de que foi bom. de que eu te dei prazer a ponto de você. E pensando nisso da coisa da ansiedade, pensando agora na ansiedade como esse transtorno, ansiedade, ela e a depressão são coisas que atrapalham muito. Muito. Eu vejo muito agora, principalmente na pandemia, muitas pacientes fazendo uso de antidepressivo, ansiolítico, e atrapalha muito.
porque mexe com a química cerebral e a gente tá falando mesmo de envios de sinapses, mensagens né? nervosas para mesmo atingir uma certa química cerebral que vai fazer com que o orgasmo aconteça. Então, se você modifica a química cerebral com um remédio, ou porque você tá com a química cerebral modificada por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa de várias outras patologias psíquicas e, psiquiátricas, muda sim, sem dúvida. Tem uma pergunta muito legal aqui no chat. A sexualidade tem a ver com a libido? Até hoje eu só senti o mínimo prazer sozinha. Toda vez que tentei com um homem, não senti nada mesmo. Eu queria um outro programa sobre esse assunto. É tão amplo, tão grande. O espectro da sexualidade, ele vai do zero ao halo, né? E ele passa por dentro de todas as possibilidades dos demissexuais, dos gays sexuais. Então, você pode ter... Tem categorias dentro da sexualidade que fala justamente disso. De você conseguir atingir o orgasmo sozinho, mas não com outra pessoa. De você assistir e ficar satisfeito e não precisar de mais nada que ninguém toque seu corpo. O espectro é muito amplo. Então, dentro da sexualidade, pode ser que seja, sim, uma pessoa sexual. Pode E ser, vale sim. explicar pra galera de casa o que é a sexualidade, né? A sexualidade faz parte da sigla LGBTQIA+. Ela é uma sigla que o A representa tanto os assexuais quanto os aromânticos. Você pode ser assexual e não ser aromântico e vice-versa. Tanto a romanticidade quanto a assexualidade são espectros. Então, você pode ir de não sentir nada, nenhuma atração por ninguém, como você pode, sim, sentir atração em vários níveis diferentes. Dentro do espectro da sexualidade e da romanticidade também, a gente tem os mais conhecidos, que são os demi, que demi vem da palavra francesa, que é demi, que é metade. Então, meio que fica bem no meio mesmo, mas que precisa de uma conexão pessoal, intelectual, afetiva para que a pessoa desperte interesse sexual. Tem os gays sexuais que por vezes sente, por vezes não, depende da situação. Não precisa de uma conexão pessoal, mental, afetiva com a pessoa, mas pode sim se interessar. E pessoas que sentem atração em situações muito específicas. Tudo isso faz parte do espectro da sexualidade e da romanticidade também. Então, esse é o A da sigla. Não é aliados. Como tem gente que acha. Sim, então, não é. Eu falo, não, aliados não estão na sigla, né, amor? Você Não, é aliado, você é aliado, à sigla. você, né? não é da sigla. E... Desculpa, pode... Não, eu ia falar da pergunta que tava… Era… Deixa eu só voltar um pouquinho antes. Queria voltar num tema que a gente já tratou aqui, que é a questão da ansiedade e da depressão. Falando um pouco disso, doutora, não sei se estou viajando também, tá? Mas já ouvi uma relação entre depressão e masturbação, assim, né? Da pessoa recorrer à libido também como uma forma de aliviar sintomas de ansiedade e depressão. Isso acontece? Pode ser útil, sim. Porque se você tem produção de endorfinas e você leva relaxamento, tanto físico quanto mental, um silêncio mental que fica por um tempo logo depois do orgasmo. Ai, que interessante, isso pode meditativo. Sim, isso pode sim melhorar, sim, a química cerebral. O negócio é que quem está sofrendo mesmo de depressão e às vezes em tratamento, tem maiores dificuldades, sim, de alcançar o orgasmo em si. Então, a masturbação vai ser sempre interessante. Sempre. Alguém perguntou ali se tem algum risco a pessoa não chegar ao orgasmo. Exato. Não ejacular. Não. Aí tá falando do orgasmo masculino, né? Na verdade, não necessariamente masculino, mas de uma pessoa que tenha pênis, né? Qualquer pessoa que tenha pênis. Sim. Não. A gente sempre ouviu falar da blue balls, né? Que é ficar com dor e tudo mais. É porque o pênis fica muito cheio de sangue, né? Então, ele precisa um pouco dessa descarga para poder desinchar e poder voltar.
não chega a fazer mal pra saúde, não. Fica um pouco de dor, Mas mas dói passa muito. depois. Mas depois passa. Nossa, é uma dor. Então vai lá e Não termina. é, já Bora, senti caramba. uma dor, um Já. negócio que é difícil. É tipo assim, nossa, você fica meio… Senhora! É difícil. Volta aqui. Realmente. Quando a gente pensa em orgasmo, para uma pessoa que tem vagina, já entendi que é um negócio muito mais interessante, muito mais profundo, etc. Mas, quando a gente fala do orgasmo para pessoas que têm próstata. Ah, sim. A próstata. Isso. Qual é a relação entre… A próstata pode ser uma grande aliada. Sim, então. Próstata é um órgão que fica dentro do corpo. Aqui eu não tô com a anatomia do corpo com pênis, mas enfim. Ela fica lá dentro, ela fica em volta da uretra. Então, a uretra passa dentro da próstata. E ela é responsável por produzir uma parte do líquido do sêmen. Então, uma parte do sêmen que sai quando ejacula vem da próstata. Passada. Uma outra parte vem da vesícula seminal, que fica atrás da próstata, que é um órgãozinho pequenininho. Enfim. E a próstata também é um dos órgãos que contrai para poder fazer com que a ejaculação aconteça. Então, ela, além de ser um lugar muito enervado, que produz uma parte do sêmen e que também tem uma ação contrátil ali para causar, para levar a ejaculação, se você, adoro a palavra, cutucar a próstata, você pode sim estimular ela e fazer com que você tenha sensações novas, diferentes e às vezes mais intensas antes do orgasmo peniano, propriamente dito. Então, a próstata fica colada no intestino. Então, uma das maneiras de você acessar a próstata é o toque retal. Ela não tá muito longe, não precisa ir muito lá dentro. Ela tá aqui a 2 falanges. Você não precisa ir procurando, meu Deus, é bem curtinho, um dedo não dá conta? Dá conta. O exame prostático que a gente faz, ela cabe aqui na 2ª falange. Mas aí é o seguinte, cada corpo é um corpo. Então, você tem que descobrir em que altura está a sua próstata. O que você sente quando você… cutuca ela quando você estimula a próstata durante a masturbação ou durante a relação sexual. Mas é toda uma nova gama de possibilidades que você pode ter no orgasmo peniano, enfim. Então, os heterossexuais, ninguém chega nem perto, né? Meus amigos, vocês estão perdendo uma coisa que talvez seja interessante para vocês. Então, assim, nem todo mundo vai gostar da estimulação da próstata, vai achar aquilo interessante, mas você não sabe, você nunca chegou nem perto. Às vezes, pra você, vai ser excelente. E aí fica todo mundo… quem tem clitóris tem orgasmos múltiplos, sim, vocês têm próstata, vocês têm outras possibilidades de aproveitar esse momento. E vocês estão deixando de lado. Jogando fora. À Então, toa, é a troco isso. de quê? E olha, ela fica também muito perto do ânus, ela fica bem perto do ânus, é 2 falanges de distância, isso aqui dá uns 4 centímetros, né? Fica muito próximo Isso do aí ânus. não é nada. Mesmo. Nada, então, não é Pra nada. quem? Gente, Socorro. perto de umas coisas aí que já… Não é? Enfim. Você pode fazer Que o essa pessoal do descoberta chat tá Pessoal, perto de sozinho. uma coisa que os pessoal do chat já deve ter vivido. Você pode descobrir essas coisas sozinho durante a masturbação. E achar onde que fica, mais pra trás, mais pra frente, mais pro lado, e ver como é que faz. Pra você falar, olha, tem um negócio novo aqui pra te mostrar, faz isso desse jeito que vai ser bom pra mim. E você pode comunicar ao parceiro também. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu te falar. Socorro! Ó, tem mais E uma a- pergunta do chat sobre ansiedade. Acho que a galera tá muito ansiosa, Tá, né? né? Tá, mas o Tá. Brasil, Sim. você é brasileiro? O jovem. Você é brasileiro, jovem você é brasileiro, O ansioso. jovem Pois é. brasileiro não tem paciência. O Rafael quer saber quanta ansiedade de performance pode atrapalhar no orgasmo. Muito, total. Total, é o que a gente tava falando. Você ter que atingir, você ter que soltar e pouco, muito. Será que é adequado ou não? Será que é bonito? Nossa, até você proporcionar sangue o suficiente para fazer com que a ereção aconteça, tudo isso a ansiedade pode acabar, sim. Gente, transar não é para ser um negócio estressante, né? Não. Pelo contrário, é aquilo. Você pode usar isso para um relaxamento. E aí você vem todo uma… Então, aí a gente começa outro papo. A pornografia, hoje em dia, Tá tem tudo um envolvido, papel… né? É. Tem um papel muito, muito, assim, determinante no medo e na ansiedade da performance. Porque eu tenho 44 anos, por isso que eu achei a Britney péssima com 41. Mas a minha geração, a gente não tinha internet. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda fazia trabalho À manual, mão. minha gente. Eu fazia coisas papel ao maço. Enfim.
Então, a internet só chegou bem mais pra frente na minha vida. Eu já tinha na faculdade, o quê? 20, 21? As pessoas de hoje, os jovens que hoje têm, sei lá, 25, 30 anos, eles nasceram dentro da pornografia livre. No Twitter é assim você encontrar. Então, como não ter ansiedade de performance se tudo aquilo que você vê… E exatamente, e eu acho que uma grande questão em relação a essa ansiedade tá linkada também à falta de educação sexual por ser um grande preconceito, por ter um grande preconceito e ser um grande tabu dentro das famílias e principalmente da dita família tradicional brasileira teocrática. que não quer conversar com essas crianças sobre isso e mostrar que aquilo que está sendo visto é a mesma coisa de você assistir uma novela, assistir um filme, assistir uma série, que não é daquele jeito. Aquilo ali tá sendo pensado, faz várias vezes, não é daquele jeito. Pra ser lindo, pra ser bonito. Exatamente, que você tem que descobrir qual é a sua forma, né, de fazer. Então tudo isso muda muito e sempre muito importante. Que sexo é importante sempre com consentimento. Socorro. Nossa, desse detalhe. Página 1. Nossa, esse é um papo que eu tenho com as adolescentes no meu consultório. E aí, isso também é uma das coisas que eu me questiono muito. Porque no meu consultório aparecem meninas cis. E eu converso com elas sobre consentimento. Quem conversa sobre consentimento com os meninos? Exato, ninguém conversa. Ninguém conversa isso com eles, porque eles não têm um médico que eles passam, porque a mãe leva a menina com 14, 15, 16 anos pra passar com o gineco, mas os meninos ficam sem ninguém. Ninguém conversa isso com eles. E nós não temos no Brasil o hábito de passar as crianças num ebiatra, que é um pediatra de adolescentes. Eu nem sabia que existia, descobri sabia. agora. Chama Eu ebiatra descobri com fazendo H. uma matéria sobre crianças trans, que antes eu não fazia ideia que tinha esse médico também. Existe o ebiatra e nós temos… Eu tenho contatos de ebiatras, assim, incríveis. Um beijo. André Ertkovitz, que é o melhor ebiatra ever. Inclusive é ela, a pessoa que eu entrevistei. Então, porque ela é incrível. Sim. Então, os ebiatras seriam essa pessoa que iria conversar sobre esse assunto com os jovens, com os meninos, jovens, adolescentes. E eu converso com as meninas. Então, fora do Brasil, porque daí eu circulo muito na comunidade LGBTQIAP+, fora do Brasil, porque é onde a gente tem muito assunto sendo falado sobre isso, fala-se muito sobre consentimento, e a frase dos gringos é consent is sexy. Então, o consentimento é sexy. Entende? Você tem que perguntar se aquilo tá bom, se aquilo se pode. Eu vou fazer isso, ok? Você tem que dar ok. Consent is sexy. Então, essa é um papo muito que a gente tem muito na população LGBTQIA+, pelo menos, de adolescentes e jovens fora do Brasil. E no Brasil, ninguém fala de consentimento. Não. Olha, eu queria fazer uma pergunta antes. Eu vou pedir pra você mostrar o que você mostra. trouxe, mas antes… Que é isso, né? Ela trouxe brinquedinhos. E um deles, inclusive, é bem pra ensinar a gente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Porque dentro do mundo gay é muito comum relatos de pessoas que só fazem sexo, né? Pensando que homens cis, transando com outros homens cis. E que só fazem sexo estando aditivados com alguma substância. O chemsex, né? Chemsex. Isso. Então é um poppers, é um K, várias drogas que envolvem. A minha pergunta é, a partir do momento que a pessoa ela tá acostumada com isso, com o tempo, isso vai causar um problema que de repente ela não consegue chegar no orgasmo sozinha? Sim. Sim. Porque são caminhos neuronais, caminhos de ativação nervosa. E aí, tudo a gente tá falando de neurotransmissores, e você tem drogas psicotrópicas alterando os neurotransmissores. Uma vez, 2 vezes é incrível, sei lá, um êxtase, que tudo fica muito mais sensível, enfim, bom. Tem várias outras drogas, a ketamina mesmo, ok? Mas quando você vai fazendo isso com uma certa frequência, você vai ensinando caminhos neuronais para o seu cérebro. E você tem caminhos mais rápidos de acesso. E você não consegue chegar lá porque tá faltando alguma coisa. Então, sim, chemsex… E aí, eu tenho outras coisas para falar sobre chemsex, né? Porque… Vamos ter outros programas. Por que você precisa… Peraí. Aqui já saiu o tema de você precisa estar absolutamente fora de si para que você consiga estar numa relação sexual com outra pessoa? Preach, Mada.
Preach. Gente, eu tenho só mais uma coisinha. Ai, socorro. Só mais uma coisinha. Esse é um assunto que move, né? Você tá aqui, você Entendo. faz… O chat tá empolvorado. É isso. Tá todo Polvo mundo. rosa. Ó, queremos doutora Ana todo dia. Álvaro mandou sim, Gente, a eu gente trabalho também. em outros lugares. Maravilhoso. Ai, Faz eu a sua amo. pergunta então, Paula. Doutora, essa questão do orgasmo como um momento de relaxamento. Queria saber por que às vezes quando a gente goza, a gente tem crise de riso, ou a gente chora, e Ai, tem eu toda amo. essa movimentação, assim, de… Sei lá, sentimentos parecia que não estavam ativados e de repente vem à tona. Porque não é só química, é também sentimento. Toque, você deixa o sentimento vir, né? Pra eles aparecerem. Depende de como você tá. Às vezes é gargalhada, às vezes é choro. E não é porque foi ruim, é porque está mesmo a flor da pele mesmo. Como uma descarga emocional. Uma descarga, sim. Então, às vezes é choro, às vezes é riso, às vezes é um choro de felicidade. Aham. Às vezes… E tem muitos relatos de você misturar os sentidos também, né? Sentir cheiro de cores, escutar coisas… Não escutar nada. Abre um ficar portal surdo. interno pra sim, cada sim, pessoa, né? Esse E momento. depende do momento também. Depende com quem você tá, depende de como Exato. tá. Lindo, lindo. 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 Vamos mostrar então o que você trouxe? Vamos, que eu também trouxe meus brinquedinhos. Então né? a gente vai fazer assim, ó. A doutora Ana vai mostrar. Aí, em seguida, acho que Paula já pode mostrar esse tarô, que aí cada um de nós aqui pode jogar perguntas pra Paula. Então, você que está assistindo a gente, tá aqui no chat ou tá no Twitter, hashtag pra variar, manda suas dúvidas sexuais, afetivas, para que Paula abra o Erotic Tarô, que eu amei esse Ai, nome. muito lindo. Lindo. Erotic Tarô. Então você já manda já, enquanto doutora Ana Thaís vai Eu mostrar vou falar pra gente se vocês têm um minuto pra ouvir a palavra. a palavra todo. Palavra do sugador de clitóris. Fale a palavra Acho do que essa aqui sugador. é uma das coisas que mais mudou, assim, o meu atendimento com as pacientes no consultório, que é falar sobre o sugador de clitóris, que… Bom, eu trouxe esse porque esse é o mais novo, porque daí tem todos os outros, né? E aí eu… Acho que para 4 horas da tarde eu trazer outros vibradores, outras coisas aqui, ia ficar meio pesado. Realmente, então, a talvez, gente traz talvez. o sugador de clitóris, que é pra ouvir um minuto sobre a palavra, porque ele tem umas vibrações dentro, um tímpanozinho, e ele vibra embaixo, estimulando o clitóris. Então, isso aqui é para falar que o orgasmo, né, de quem tem vulva, vagina e clitóris, ele é grande parte dele, vou arriscar dizer exclusivamente clitoriano. Então você tá vendo? Esse é um aparelho que você não precisa de penetração para que aconteça milagres. E aí no consultório eu sempre falo que casamentos… Eita, até as cartas Olha se aí, emocionaram. energia. Olha a energia! As cartas falam. Olha só! Aqui. Que é isso? Não, deixa eu pegar aqui. Espirrou. Espirrando igual, ó, Espirrando. nem vamos falar. Gente. Olha, inclusive, eu adoro falar daqui de baixo, mas inclusive falaram ali, Paula tá empolgada, né? Tá animada. Pois é. Desculpa, doutora. É o que eu tava falando? Gente, Pacientes caiu o baralho casadas, inteiro, mas pacientes chocada. casadas, heterossexuais, casadas há muito tempo, com relações, né, que Muito obrigada. é uma vez, sei lá, a cada 15, 20 dias, e aí o marido vai lá, goza e ela fica a ver navios. Você tem como usar aparelhos e vibradores e outras coisas para que você consiga fazer uma junção das duas curvas de orgasmo, para que você use essas coisas, para que você traga, e não é uma competição, é uma associação de coisas. Você pode ter vibradores e outros, que eu não gosto de chamar de brinquedo, porque são acessórios, porque brinquedo você também está diminuindo a importância daquilo. Então não são brinquedos, são acessórios. Então você pode trazer sim acessórios para as relações para que fiquem mais satisfatórias para as duas pessoas, é para somar, não é uma competição. Exato. Porque eu sempre ouço isso muito das mulheres cis casadas com homem hétero cis. Não, pô, aí é imoral, porque Exato. vai fazer tudo que eu vou fazer. Não, meu amor, não é uma competição não, porque isso aqui dá 3 minutos. Ninguém dá 3 minutos. Se fosse uma competição, Só você já de- perdeu, Não, se fosse competição, você não precisa nem vir jogar. Não precisa que você já perdeu. Não, você já, WO, pode vir. WO. Porque já acabou. Mas é sempre como melhorar a interação. E
conversa, comunicação e conversar com o parceiro faz toda a diferença. Eu concordo Nossa, plenamente. Principalmente depois que você já Consent falou. e sexy. Gente, Consentimento. O que você quer, o que você gosta, o que você quer hoje? Essa é uma pergunta maravilhosa que as pessoas não fazem umas pras outras. O que você você tá quer com hoje? O vontade? que você quer hoje? ai que delícia. Nossa, ouvi isso assim no ouvidinho. O que você quer hoje? Eu Nossa, achei gente. Não, com essa voz não, mas eu achei Eu sexy. quero. Não é bom? Muito Pix, bom. Porque qualquer isso é uma maneira selinho de resolve. você, isso é uma maneira de você trazer o consentimento pra relação. Uhum. O que você quer hoje? O que você tá afim? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Exato. E eu acho que principalmente aprender a ler os sinais, né? Porque nem tudo precisa ser realmente dito com palavra. Às vezes, Não. pela a expressão corporal, já deixa claro o que a pessoa quer e o que ela não quer. Eu acho que também. Quando você Mas na tem dúvida, relações pergunta. Não, na pontuais… dúvida, ótimo, na dúvida pergunta, Mas é isso, mas quando tem. você tem relações pontuais, o cara que você conheceu na balada, entendeu? Você não sabe, você tá, às vezes você tá meio na pressa, você não tem como ler todos aqueles sinais. Pergunta, cara. Posso? Posso? Devo? Quer? Devo? O que você quer? Eu tô afim de fazer isso e isso assim. Pra Exato. você vai ser bom? E se alguém te perguntar também, responda. Porque tem Responde. muita gente que tem vergonha, que fica… Ai, nossa, perguntou. Ai, Meu não amigo, tô você muito já tá afim. ali. Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. E a pessoa tá fazendo, fala, amorzinho. Vamos com calma. Aí, não, vamos fazer tal coisa Deixa e eu vai te mostrar resolver. como é que E é eu melhor. Deixa eu te concordo, mostrar. concordo com a doutora. Você já tá ali, né? É, Vamos gente. ajudar. Vamos ajudar. É, Vamos e se agora, ajudar.